dá para cobrar muito por resina composta, não dá para cobrar muito para restaurar um dente, então por que aprender a trabalhar com resina composta? O que eu tenho para te falar na verdade é o seguinte, gente, duas questões importantes. Primeiro, tudo aquilo que você domina e tudo aquilo que você gosta mais, você vai ter mais facilidade de vender. Por uma questão muito simples, tu tem mais segurança em falar sobre aquele assunto, tá bom? E mais uma questão, tem uma frase que eu gosto de repetir que é: o mercado paga pouco para tu fazer algo muito parecido que a grande maioria das pessoas fazem. E hoje, restauração é uma palavra marcada na cabeça dos pacientes como algo sendo ruim, como algo sendo de segunda linha, porque nós mesmos abordamos a resina composta, abordamos as restaurações dessa forma. E nós temos uma tendência de acreditar mais na cerâmica, acreditar mais em materiais que são fabricados em laboratório, por uma questão muito simples. Nós não aprendemos a utilizar a resina composta de maneira correta, a não ser que você busque cursos que lhe ensinem a usar ela, a manipular, utilizar, polimerizar, dar acabamento, polimento, como fazer a aplicação dessa resina dentro da boca, dentro dos melhores princípios de adesão, dentro dos melhores princípios de oclusão. E o que eu tenho para te falar, gente, é uma outra frase que eu gosto muito, não é minha, mas é uma frase que é o seguinte: se tu não pode fazer em resina, muito menos pode fazer em cerâmica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, na verdade, o que nos leva à escolha do material tem a ver com princípios básicos. E aí, gente, o Resineiros traz exatamente os dois princípios fundamentais para a utilização de materiais odontológicos para reconstruir dentes, tá bom? Que seria a oclusão e a adesão. Quando a gente une esses dois conhecimentos básicos da odontologia, tendo domínio sobre os dois, eu posso te dizer com segurança, não importa o material que você vai utilizar em boca, você vai conseguir um maior índice de sucesso e um maior tempo de longevidade do trabalho na boca do paciente, tá certo? Então lá dentro do Resineiro, gente, eu vou ensinar vocês a utilizar resina composta de uma maneira diferente. Por quê? Porque na minha opinião, resina composta hoje, a gente só precisa se posicionar no mercado de maneira diferente. E quando a gente utiliza uma resina composta de uma maneira diferente do que simplesmente restaurar dentes de maneira direta, eu posso dizer para vocês, por experiência própria, que isso é sim uma possibilidade de te diferenciar no mercado de uma maneira muito ampla e de uma maneira que a gente começa a ficar encantado com a odontologia que a gente começa a praticar, porque no momento que você domina oclusão, adesão e as técnicas restauradoras, quando a gente toma domínio desses três conhecimentos, você passa a praticamente brincar com os materiais, a gente passa a pegar casos não interessando a complexidade, você consegue ter um total domínio de todo o processo de produção desse trabalho, aliás, de produção não somente, desde o princípio de receber esse paciente, de avaliar, de diagnosticar, de planejar, inserar, provar, vender, produzir, cimentar, ajustar, dar acabamento, proteger, preservar, quer dizer, são vários os passos que tu passa a dominar. E quando a gente ganha esse domínio, acreditem, isso vai influenciar diretamente nos números finais do nosso mês. O que eu quero dizer com isso? Nós passamos a ganhar mais a partir do momento que nós temos mais controle, e quando a gente tem mais controle dos processos, a gente consegue finalizar os casos com mais rapidez, com menos gastos e menos problemas. E isso com certeza é um dos fatores que faz muitos dentistas não compreender que por mais que fechem tratamentos de 20, 30, 40, 50 mil reais, chega no final do mês, é como se ele não visse a cor do dinheiro. Então, eu acho que aprender a trabalhar com resina composta da maneira como eu estou propondo para vocês é uma maneira de se diferenciar no mercado e principalmente começar a praticar uma odontologia que ela vai se tornar com certeza um divisor de águas na tua vida, como foi na minha. Gente, eu era um protesista, 7 anos como protesista quando eu entrei em contato com essa técnica, com essa maneira de enxergar a resina composta, e como eu sempre falo para todo mundo, quando eu entrei em contato foi um verdadeiro
estouro na minha cabeça. Isso foi uma coisa fantástica, porque eu enxerguei a possibilidade de eu pegar os meus pacientes, não interessando qual fosse classe social, possibilidade de pagamento, de pagamento de tratamento, possibilidade de cobrir os custos de um tratamento, e conseguir pegar esses pacientes e realizar o plano ideal neles, independente da capacidade de pagamento desse paciente, porque essa técnica possibilita com que tu consiga inclusive produzir todas as peças protéticas que muitas vezes vai utilizar em algum caso, com raras exceções de algumas situações que a gente não tem como produzir ainda somente em resina composta, mas são raríssimas exceções, e aí realmente a gente precisa partir para um laboratório. Tá, gente? Então, acho que é muito importante que a gente entenda que no momento que você passa a dominar, a gente ganha algumas coisas, tá? O dentista passa a ganhar liberdade de cobrar quanto achar justo pelo tratamento. A gente não precisa mais passar o dia todo debruçado atendendo pessoas. A gente sabe que isso é cansativo. Muitas vezes o nosso trabalho ele é cansativo por dois motivos. Não só porque ele nunca é igual. Todos os pacientes a gente precisa pensar muito para executar, mas se não bastasse isso, o relacionamento humano também é um tipo de relacionamento que a gente cansa. Então, ter muitos pacientes ao longo do dia é a forma mais fácil de se exaurir com facilidade. Tá? A gente toma controle de todo o processo de produção, de produção não, de todo o processo do tratamento, não só a produção, como eu expliquei antes, né? E a gente consegue muitas vezes se liberar daqueles problemas do laboratório, que seria o laboratório errar o trabalho, errar a cor, seria o laboratório ter um atraso na entrega do trabalho, tá certo? A gente passa a ganhar dinheiro no tempo livre, gente. Isso é uma coisa importante. Quando muita gente me pergunta, mas Tatinho, pelo amor de Deus, como é que tu faz? Porque a tua agenda às vezes tem 1 ou 2 pacientes durante uma semana. Sim, gente, porque eu tenho 1 ou 2 pacientes durante a semana que eu faço o quê? Que eu inicio, que eu faço o diagnóstico, planejamento, produzo peças, entrego o sistema de proteção disso tudo ao final, dentro de um período muito curto. Então, sim, eu consigo ter menos pacientes e ter o ganho igual de uma pessoa que tem uma agenda lotada, ou às vezes até muito mais ganho do que essa pessoa, tá certo? A gente consegue se posicionar no mercado de uma maneira diferente quando a gente aprende a trabalhar com resina composta, principalmente da maneira como eu vou apresentar para vocês, tá? Que não é simplesmente utilizar resina só para restaurações diretas, e sim conseguir reabilitar tanto casos unitários como casos múltiplos, casos complexos, né, com resina composta. Isso é uma maneira de diferenciação no mercado muito grande, tá bom? Principalmente se tu trabalha em alguma região que tu não tem disponível próximo de ti um laboratório ou um protético muito bom para executar os casos como tu gostaria de ter, tá certo? E ainda tu amplia a tua oferta de tratamentos no teu dia a dia. Né? A gente consegue diminuir chances de deixar de fechar casos clínicos exatamente porque a gente tem mais uma carta na manga, mais uma possibilidade. Então chega aqueles casos grandes, agora tu não vai ter mais o plano A como sendo lá cerâmica, implante, tarará, e se aquilo não for possível, tu vai ter que partir para uma ponte móvel. Não, agora a gente tem uma possibilidade de poder estar oferecendo para o paciente um plano de tratamento condizente com um valor que muitas vezes ele pode pagar. Como o teu custo de produção é muito baixo, nós conseguimos inclusive parcelar sem ter o problema de se descapitalizar e não virar um financiador do tratamento para o paciente, tá certo? Então, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês são grandes vantagens de aprender a utilizar a resina composta da maneira como eu vou ensinar dentro do Resineiros para vocês, tá bom? Então, gente, até nossos próximos vídeos. Acompanhe o nosso Instagram, o @dentistaresineiro, tá certo? E não deixem de se inscrever para o webinário que vai acontecer nos próximos dias sobre como